Amados, vamos seguir na nosso estudo sobre Hebreus. Sigamos no nosso estudo sobre Hebreus. Nosso data show cada dia mais morre ou não morre. Tentarei ver se a gente consegue consertá-lo. É um sinal para a gente estudar Hebreus logo, antes que o tempo se acabe. Vamos recitar, irmãos, o nosso versículo? Antes, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. 2 Pedro 3,18. Aula 6, vamos falar hoje sobre Hebreus capítulo 3. Irmãos, Hebreus, como os irmãos têm observado, ele vai seguindo uma sequência. O autor de Hebreus, ele está criando uma mentalidade. Ele quer explicar por que a nova aliança é superior à antiga. Então ele começa falando de Cristo, ele vai introduzindo bem devagarzinho os elementos, como uma casa. Ele vai colocando ali os tijolinhos, depois vai subindo as paredes. O capítulo 3, a gente consegue fazer uma revisãozinha, né? O capítulo 1 falou que Cristo é superior aos anjos. O capítulo 2, que Cristo se torna homem para nos salvar. O capítulo 3 vai falar que Cristo é superior a Moisés. Esse capítulo de hoje dá para a gente dividir ele em duas partes. A primeira, quando ele vai falar sobre Cristo ser superior a Moisés. E a segunda, quando ele vai falar sobre quando ele vai nos dar uma advertência sobre a incredulidade. Eu, particularmente, acho a segunda parte mais divertida do que a primeira. Eu acho que a segunda parte é mais bacana. Mas vamos passar por tudo. Vou tentar correr um pouquinho na primeira parte, para a gente poder ter mais tempo na segunda parte. Como eu falei, tudo isso aqui é um resumo, né? Dava para a gente ir quase que verso a verso, mas aí a gente não termina Hebreus nunca. E aí tem muitos assuntos. Vamos lá, irmãos. Cristo é superior a Moisés. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Jesus. O primeiro versículo do capítulo faz ligação com Hebreus 2,17. Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito. E aí a gente comentou na semana passada que, por ser sumo sacerdote, ele intercede por nós. Um dos motivos que comentamos semana passada também, sobre vários pontos de Jesus poder interceder por nós, porque ele de fato, ele é homem. Então aqui vai falar que Moisés é homem e que Cristo também é homem. Ele intercede por nós, entre outras coisas, porque ele foi tentado como nós, como a gente. E aí a gente pediu para os irmãos lerem Tiago 1, 14, 15. Eu vou pedir para a igreja abrir Tiago 1, 14 e 15. Quando os irmãos abrem, eu vou ler ali. O primeiro versículo faz relação a ele ser o sumo sacerdote, o representante do povo de Deus perante Deus, o encarregado de Deus perante o seu povo. Ele é o único mediador entre Deus e as pessoas. 1 Timóteo 2,5. Ele conhece a nossa situação, pois ele foi tentado da mesma maneira como nós. Isso está lá em Hebreus 2,18, isso aparece agora em Hebreus 3, isso vai voltar também semana que vem em Hebreus 4. Então a gente vai gastar só um pouquinho de tempo em Tiago 1, 14 e 15, para a gente entender, porque Cristo é misericordioso e pode ajudar. Por isso é essencial que os santos irmãos, os que participam da vocação celestial, preservem a perspectiva espiritual correta. Jesus é o santo que santifica os membros da sua igreja. Leia alguém, por favor, Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e empolgado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebida, dá luta ao pecado, e o pecado se transformado pela morte. Então, cada um é tentado quando ele é atraído, correto? Pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? A palavra ali em grego é desejo. Só isso. Cada um é enganado, né? Cada um, não quer? Aqui é empolgado, porque
Cada um é tentado quando é engodado, né? Quando é enganado, quando é atraído pelo seu próprio desejo. Concupiscência é desejo, só que concupiscência é um desejo pelas coisas erradas. Concupiscência é desejo pelas coisas erradas. A tradução está correta, tá? Não está errada não. Só que eu gosto de usar a palavra desejo, porque concupiscência é uma palavra complicada, que a gente não usa no dia a dia. Desejo já é mais fácil de entender. A palavra que está em grego, ela é só desejo. Ela não é uma palavra nem boa, nem má. Ela é só desejo. Pode ser um desejo legítimo, mas pode ser um desejo ruim. Jesus, quando ele fala assim, desejei muito comer essa Páscoa convosco, a palavra que ele usa é essa mesma palavra daí, que naquele caso não é traduzido como concupiscência, porque é um desejo bom. Nesse caso, o tradutor botou concupiscência, que é um desejo mau, mas é só desejo. Então nós somos tentados, como é que é? Por favor, mande de novo o texto. Agora eu mudei para NVI, cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. NVI. Volta para a versão de crente antes, sem versão do anticristo. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Cada um é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este iludido. É o que a irmã leu antes. Nós somos tentados quando somos atraídos pela nossa concupiscência e engodados ou enganados. A gente vai falar disso um pouco no final da aula. Então, quando que a gente é tentado? Quando nós somos atraídos pelo nosso próprio desejo. Nós desejamos alguma coisa e aí esse desejo nos atrai. A gente presta atenção no desejo e aí ele nos engana. E aí depois vem o que no texto? O 13 é o versículo que explica melhor, eu acho. A gente lê, mas deixa a irmã seguir aí. O 15 é A sequência, somos atraídos iludido e e arrastados, certo? Aí, em seguida, esse desejo, tendo concedido, faz nascer o pecado. Ou seja, o desejo nos atrai e a gente vai até o desejo. Aí o desejo ele engravida, é tipo uma gestação, ele fica grávido do pecado. O pecado nasce dentro do desejo, do mau desejo. E aí depois ele pare o pecado, né? Que na origem a morte. Como falou do verso 13? Não, queria ver assim. O 13 diz assim: Pode ler. quando alguém for tentado, nunca diga, esta tentação vem de Deus. Porque Deus nunca pode ser tentado pelo mal. Pois é, Deus pode ser tentado pelo mal? Até. Sim ou não? Não. Não pode ser tentado. Deus não, irmão acabou, você vê, irmão acabou de ler e depois ficou na dúvida. Não pode ser tentado. Se está dizendo que não pode ser tentado, não pode ser tentado. Não pode ser tentado. Aí a gente leu lá que Jesus é sumo sacerdote porque ele foi tentado como a gente. Jesus é Deus? Como é que ele foi tentado como a gente? Deus não pode ser tentado. Mas aí ele estava na carne. Jesus estava na carne? O que é que o original está dizendo? Meu Deus! Porque agora é o original. Vamos pôr o Ele era 100% homem, 100%. Essa é uma desculpa muito boa, meu irmão. Vamos pro original. Uma desculpa boa que é você. A gente pula do. E aí, como é que a gente. Pessoal, a nossa cobiça, né? Aquilo que a gente mais deseja. Por exemplo, eu almejo ficar bilionário. Aí vai aquele povo tá, o inimigo coloca aquele negocinho ali. Aí você vai cair pra aquilo ali. Então, vamos. A minha cobiça é uma loirona. Meu Deus! Agora tu deixa eu falar besteira. Vamos lá. Olha só. Esse texto vai mostrar pra gente que o pecado, ele não é, veja que o pecado não é necessariamente o desejo. O pecado não é o desejo. O pecado é quando o desejo nos atrai, aí quando a gente dá atenção ao desejo, ele engravida do pecado. Mas ainda não é um pecado. É a conclusão do desejo. É um pecado que ainda não foi consumado. Já é pecado, mas ainda não nasceu. E aí quando você efetivamente vai às vias de fato, aquele pecadinho nasce e nasce a morte. Uma vez eu vi uma pergunta numa dinâmica bíblica: quem é o avô da morte? Mas ficou todo mundo, o avô da morte era nesse texto aí, era a concupiscência, porque a concupiscência gera o pecado e o pecado dá à luz à morte. Então o avô da morte é a concupiscência. A gente aprendeu errado, porque vamos dizer o Senhor. Diga.
Aqui a gente tem um negócio de dizer, tipo, passar sua mão na vida aí, a gente olhasse, por exemplo. Sim. Aí eu vou dizer, o cara deve estar pegando. Eu ia para esse texto já. Eu já ia para esse texto. Aqui é mas se já que tesouro aqui no coração, já pegou. Vamos lá. A Bíblia fala que se um homem olhar para uma mulher cobiçar, né, desejar, ele já comete pecado. Mas aí o texto não está falando que o desejo não é pecado. Você fala, o desejo é pecado ou não? O que acontece? Depende do que a gente está levando como desejo. Existe o desejo de você querer fazer aquilo ali. Esse desejo, ele é pecaminoso. E existe, por exemplo, o desejo no sentido do impulso. Um homem heterossexual, normal, saudável, ele vai gostar de mulher. E vice-versa. Toda mulher vai gostar de homem. A mulher está lá solteira, pode passar um rapaz, aquele rapaz é muito bonito. Mas ela não está, dentro dela, ela tem todos os impulsos, toda a potência para desejar aquele rapaz. Ela não está desejando, ela viu que é bonito, ela pode até se interessar, sem necessariamente aquilo virar um desejo de eu quero aquilo ali para mim. E vou buscar. Exatamente. Inclusive nesse contexto de Jesus, a gente estava falando em especial de mulheres casadas. Então você tem um homem, e aí passa uma mulher casada. Ele pode olhar e falar assim, poxa, fulana é casada, fulana é muito bonita. Até aí não há pecado nenhum. Tanto é que a Bíblia fala que Sara era bonita. Então achar alguém bonito não é pecado. Quando você olha e você dá vazão ao desejo, e você fala, rapaz, ela é bonita, poxa, ai, desse poxa em diante, você está sendo atraído, aquilo que era só uma potência, aquilo vira uma cobiça, e aí vira o pecado. É quando o desejo dá a luz ao pecado. Quer dizer, ele concebe do pecado. Você já pecou, mas você ainda não concretizou aquele pecado às vias de fato. Você pode realmente ir até essa mulher quando o pecado dá, vamos dizer assim, dá origem à morte. Então você pode passar alguém na rua, você pode olhar e você pode não pecar. Agora você está aqui, passa uma mulher bonita, você vai seguindo a mulher com a cabeça, mesmo provavelmente você pecou. Uma vez disseram assim que a primeira olhada não é pecado, só a segunda. Aí a gente concluiu, então garante a primeira, né? Você olha a primeira mesmo, bem olhada, fixa bem, que a partir da segunda... Depende não do... tem necessidade, Júnior. Tudo vai depender também do contexto, né? Passa uma jovem, bem arrumada, bonita, fala, rapaz, que menina bonita, é uma coisa. Se essa mulher tiver de biquíni, já é um comentário que se eu fizer vai ficar feio pra mim. Eu posso nem estar com maldade, mas já vão maldar. Vamos voltar agora para Jesus. Deixa o povo de biquíni para lá. Mas há essa diferença, né? Não é porque a gente olha para alguém e acha a pessoa bonita que necessariamente a gente está pecando. Entendeu? É preciso ali haver esse segundo passo. Como que isso fica no caso de Jesus? Esses desejos que nós temos, esses desejos maus, eles são frutos da nossa natureza caída por causa do pecado. Se a gente não tivesse o pecado, se não conhecesse o mal, nós não teríamos desejos maus. Poderia passar a menina e a gente falar, nossa, que menina bonita. Isso não ia gerar nada ali. Mas como a gente tem uma natureza caída, aí vem os pecados, vem o desejo, vem toda essa sequência do desejo, conceber do pecado e gerar morte. Jesus era como Adão, ele não tinha essa natureza caída, então ele não tinha essa tentação interna, por isso ele não pode ser tentado. Deus não tem uma natureza caída, Deus não pode ser tentado, ele não fica balançado, mas ele recebe a tentação externa. Quando a serpente conversa ali com Adão e Eva não foram tentados internamente, porque eles não tinham uma natureza caída. Eles foram tentados somente externamente e decidiram cair. Jesus, ele era tentado externamente. Internamente, ele não era tentado, porque ele não tinha a natureza que nós temos. Nós somos tentados externamente e internamente. Você vê que a culpa pelo pecado não é de Deus. Ele fala, ninguém fale de Deus eu sou tentado, mas ele também não joga a culpa no diabo.
A culpa é da pessoa. Não joga a culpa no diabo, não. O povo que chega atrasado na igreja, irmão Midian. Brincadeira. Então, irmãos, para ficar claro, Jesus ele foi tentado, sim, como nós, mas ele foi tentado externamente. Ele não é tentado internamente porque ele não tem esses mecanismos da queda, exatamente, que nós temos. Nós temos uma natureza caída, fruto do pecado. Então é bom a gente entender que o desejo, ele é pecaminoso, da feita que nós somos atraídos e enganados por ele. Se eu quero chegar na parte final, porque a parte final fala muito sobre pecado e tal, acho que é mais interessante. Pode falar, Dina. Não, é justamente essa diferença da palavra, né? Que é a palavra concupiscência. Aí esse é o desejo mal. É, o Então, desejo. O desejo em si, ele não é mal, não é pecado. Mas aí se chegar essa concupiscência, aí é o desejo mal. Isso. Você pode ter uma inclinação dentro de você, você pode não dar vazão àquilo ali. A conclusão já seria um escândalo, né? A conclusão já vai gerar um escândalo. Já é o escândalo. Quando você pode ser o maior pecador do mundo, mas se você não externa aquilo ali e ninguém vê, não gera escândalo. Entendeu? E você pode ser um cara super santo. Você deu uma vacilada, o pessoal pegou você, Ai, daquele caiu. que escândalo, não dá pra É. Lembrando que escândalo, a gente já falou isso nos áudios, não é, meu Deus, não é espanto. Escândalo é você levar outras pessoas a tropeçar na caminhada. Por exemplo, um pastor de uma igreja comete um pecado grave. Muita gente fala assim, eu não quero ser aquele cara não, o cara nem vai mais na igreja. A pessoa estava na caminhada cristã e tropeçou na fé. Isso é escândalo. Não é ficar, meu Deus, eu estou espantado. Porque tem gente que se espanta com bobeira, entendeu? Meu Deus, a irmã está de calça jeans, isso é pecado, tem que ser saia, estou escandalizado. Não é isso, você está só assustado. Então, vamos adiante. O qual, falando de Cristo, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Ele vai comparar Cristo e Moisés. Cristo foi fiel em todas as coisas, assim como Moisés também foi fiel em todas as suas obras. No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus tem sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Veja que Jesus e Moisés estão em posições diferentes. Ele vai colocar Jesus como alguém que edifica a casa. Moisés é um servo que trabalha na casa e Jesus é quem edificou a casa. Você tem uma casa, tem o dono da obra e tem o pedreiro. Está todo mundo lá. Quem é mais importante? Quem tem mais glória, mais honra? É o dono da obra. Porque o pedreiro, você pode tirar aquele pedreiro e pode colocar outro pedreiro. Mas o dono, se acabar o dono, acabou a obra. Quem vai botar o tijolo? Quem vai comprar o material? Então, há uma diferença ali, não gradual, mas qualitativa. Não é que Jesus está num grau superior a Moisés, ele está em outra prateleira, ele é de outra qualidade, de outro tipo. Como a gente falou, lembra sobre a diferença ontológica, que é da qualidade do ser? Jesus e Moisés, eles estão em patamares diferentes. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. Ao analisarmos o verso 3 e 4, vemos que Moisés e o tabernáculo, respectivamente Israel, são considerados conjuntamente como uma construção, a qual Cristo se contrapõe como mestre e construtor. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. Moisés, ele é fiel como um servo, como um empregado. Jesus, ele é fiel, mas ele é filho do dono da casa. Então é diferente. Você pega uma casa, tem ali uma diarista e tem a filha da família. A filha e a diarista são duas mulheres que estão lá, mas uma é filho, a outra é empregado. Então Jesus e Moisés, eles estão em patamares diferentes. Ele não é servo, mas filho. Não está na casa para administrá-la, e sim estabelecido acima. Estou correndo, irmãos, para a gente chegar na segunda parte, tá? Esta casa somos nós, se guardarmos a ousadia e a exultação de esperança. Quem é essa casa? Somos nós, a igreja.
Moisés foi um servo que trabalhou na edificação da casa, mas Cristo é o dono da obra. Cristo é o patrão dessa obra. Cristo mora nessa casa não como servo, mas como filho. E que casa é essa? Somos nós. É a igreja de Deus. Nós somos o templo de Deus vivo. No entanto, tem duas condicionais. Essa casa somos nós, se guardarmos a ousadia e a exultação da esperança. Em primeiro lugar, se guardarmos até o fim a ousadia. Os crentes judeus estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. O medo da perseguição estava levantando muitos deles de volta às sombras. A salvação é garantida àqueles que perseveram. A evidência da salvação é a perseverança ousada, apesar dos perigos. Certamente o propósito do escritor era concitar seus leitores a permanecerem fiéis ao cristianismo. A única garantia certa de que você é filho de Deus é que você continua a despeito de suas falhas. Se alguém não continua na fé, perseverando até o fim, será porque não pertence a Cristo. Que prova eu tenho que alguém é filho de Deus? Que a pessoa está firme ali na fé, que a pessoa continua. A prova que nós temos, a prova visível, são os frutos, é o fruto do Espírito Santo, se manifesta através da nossa vida. Então, que prova a gente tem? Qual é a certeza que eu tenho que eu sou filho de Deus? Que você continua, que você está firme. Quem pula fora do barco, João fala, saiu porque não era um dos nossos. Não quer dizer que a pessoa não possa dar uma rabiada, mas a pessoa passa os pés pelas mãos, se distancia dos caminhos do Senhor, mas depois ela volta. Então a gente não tem como julgar os outros, porque a vida da pessoa sai, passa a vida toda lá fora, depois ela se acerta. Então a gente não tem como julgar. Você precisa olhar para a sua vida. Muita gente pensa que a doutrina que fala que a salvação não se perde é uma doutrina de gente relaxada. Ah, já que a salvação não se perde, vamos pecar. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala justamente o contrário, que o crente, que o servo é o que persevera. Porque você vai nessa, estou salvo mesmo, vou pecar. O cara peca, vive absolutamente igual e vai para o inferno. Senhor, mas a salvação não se perdia. Deus fala assim, meu irmão, mas tu nunca foi salvo. Tu não perdeu nada, tu nunca teve. Tem muita gente aí achando que está indo para o céu, quando na verdade está arrumando para o inferno. Então ele deixa claro aqui que é necessário que a gente persevere na ousadia e na esperança, porque a vida cristã era uma vida de esperança. Nós precisamos ter fé nas promessas que o Senhor nos deu. Precisamos ter fé. Ele vai falar muito agora sobre a questão do descanso, hoje e na semana que vem. E isso é muito importante porque ele começa a entrar realmente no Novo Testamento. Primeiro ele bota Jesus como superior aos anjos, depois Jesus superior a Moisés, depois Jesus é homem e sacerdote, e agora ele vai começar a partir do capítulo 4 a trabalhar isso. O capítulo 6 e 7 então é o suprassumo de Hebreus, é quando ele amarra, é quando entra Melquisedeque, é quando a gente fecha o balão do livro de Hebreus. Um interlúdiozinho antes da gente ir para a parte 2, que é a parte divertida. O autor aos Hebreus avança na argumentação para exortação. Visto que Jesus é superior a Moisés, voltar a Moisés nessa época de perseguição seria um erro tão trágico quanto aquele que Israel cometeu quando a nação se voltou contra Moisés em Cades Barneia. Se você abandona Cristo e volta para o judaísmo, você está fazendo o mesmo erro que Israel fez quando estava lá em Cades Barneia, na porta de entrar na terra prometida, e não entrou porque teve medo. Ah, tem gigante na terra, tal. É o mesmo erro. No texto anterior vimos que Moisés foi fiel à missão que Deus lhe deu. Então, por que não introduziu Israel em Canaã? Vimos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Depois de provar que Jesus é maior do que Moisés, e depois de demonstrar que aqueles que se levantam contra Moisés pereceram no deserto, o autor aos Hebreus aponta que virar as costas para Jesus é um pecado ainda mais grave, de consequências ainda mais devastadoras. Os irmãos lembram que a gente falou da lei que foi trazida pelos anjos e tal? Se você abandonar essa lei era ruim, imagine abandonar a lei de Deus.
Se Jesus é maior do que Moisés, o pessoal que virou as costas para Moisés morreu no deserto. Imagine o que vai acontecer contra quem vira as costas para Cristo. Sim? Você falou alguma coisa? Eu escutei alguém falar. São os anjos do Senhor falando. Se os que endureceram o seu coração sob o ministério de Moisés foram castigados duramente, quanto mais aqueles que endurecerem o seu coração sob Cristo, que é maior do que Moisés. E aí vai ser esse texto agora, olha. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O pessoal saiu do Egito, viram todas aquelas pragas, atravessaram o deserto, chegaram na porta de Canaã e não entraram, por causa da incredulidade. Deus fez eles rodarem 40 anos até todo mundo morrer. A gente leu semana passada até que os cadáveres deles apodrecessem no deserto, e eles não entraram. E eles não entraram por quê? Por causa da incredulidade. Então, se o pessoal que foi incrédulo com Moisés recebeu essa punição, imagine você que recebeu Cristo, que é algo muito maior, que é a consumação da revelação. Imagine o que não vai acontecer com você se você vir as costas para Cristo. Por isso, irmãos, é muito importante a gente entender que está na nova aliança. Ah, pastor, qual é o problema em vão entrar com a arca da aliança na igreja? Não tem nada demais. O problema, meu irmão, é que a gente está querendo trazer de volta algo que o sangue de Cristo foi derramado para te libertar. Pode falar. Essa teoria, quem me libertou foi o Gálatas. E aí eu comecei a compreender, mas é a teoria da libertação. Quem segue a libertação, eles trazem muito a lei, embasam com Cristo, fazem algumas coisas, mas eles acreditam que você não para a salvação, mas que você para os seus pecados, precisa estar fazendo sempre alguma coisa. Então, de certa forma, anula, tenta anular o que Jesus fez na cruz. Diminui o sacrifício de Cristo. Mesmo por agora realmente, eles pegam um texto aqui falso, né? Às vezes fora do contexto. Para embasar, e você acha que está. Eu acho que é Tessalonicenses, eu não lembro, é Colossenses, que fala que essas atitudes, elas têm até aparência de piedade. Parece ser uma coisa piedosa, uma coisa de dedicação, mas aquilo ali é engano. Aí é justamente isso. O Ministério de Libertação, mesmo que as igrejas, são igrejas batistas, que não estão lá, mas são pessoas que têm esse profundo batistas e que chegaram com essa nova roupagem Por isso que é importante a gente estudar, porque assim, o problema, irmãos, é porque Cristo pagou um preço altíssimo. Quem aqui tem filho e paga colégio, já pagou colégio particular, o filho, ou pagou condução, ou gastou dinheiro com material escolar, sabe o que é isso? O moleque não estuda fala: rapaz, eu estou gastando dinheiro para tu estar num colégio bom, estou gastando dinheiro com livro, tu não está valorizando o que eu estou fazendo? A conversa sempre é essa, porque você está se esforçando para trazer algo bom e a pessoa está abrindo mão daquilo ali, querendo ficar na ignorância. A grosso modo é a mesma coisa. Jesus fala: eu morri na cruz, eu te trouxe uma aliança melhor. A gente leu em Jeremias 31 semana passada sobre a nova aliança que traz coisas novas. Eu paguei para que você tivesse acesso a isso, e você agora quer voltar para algo que eu não quero, que eu quis te livrar disso. Você está invalidando o meu sacrifício. Por exemplo, a circuncisão era uma marca na carne. Deus falou: eu não quero mais marca na carne. A marca agora é no coração, é na tua alma, é no teu espírito, é nas tuas ações. Aí a pessoa fala assim: mas eu quero ter uma marca, eu quero carregar na minha carne uma marca para quando eu ver eu me lembrar de Jesus, vou tatuar aqui: eu amo Jesus.
não estou falando mal da tatuagem, mas assim, vou fazer uma tatuagem, o homem de Jesus vai poder lembrar da minha marca com Cristo. Você está querendo fazer uma marca na carne para se lembrar de Cristo. Algo que era assim, Deus falou, não quero mais que você faça isso. Então você quer agradar a Deus fazendo uma coisa que Deus não quer que você faça. Você está invalidando o sacrifício na cruz. Se fosse para você fazer marca na carne, eu não tinha morrido na cruz. Então é perigoso quando a gente começa a voltar os símbolos do Antigo Testamento, porque a gente vai diminuindo o sacrifício de Cristo na cruz. De repente não é mais somente a fé, sola fide, sola gratia, não é só a fé, não é só a graça, é a fé e a minha macumba gospel, entendeu? É eu tocar na Arca da Aliança, é eu ter uma menorá em casa, eu ter aquele candelabro lá judeu em casa, é eu orar em hebraico, é eu jogar sal, é eu orar por uma caneta e levar essa caneta na prova. É a fé mais alguma coisa que eu preciso fazer, afinal tem a minha parte. Sempre que você entra na salvação, para você botar um pé, Jesus tem que sair um pouquinho. Então quanto mais a gente vai colocando essas coisas, mais a gente vai tirando espaço que pertencia a Jesus. Então por isso que é perigoso, não é implicância. Não estou dizendo que quem faz essas coisas vai para o inferno, mas você... Se a sua fé só tivesse sustentado um amuleto. E você precisa de um amuleto para sustentar a sua fé. 2 Timóteo 3,15 fala o que? Lê para a gente. É um texto bom, mas não era esse exatamente não. E fala assim, essas coisas elas têm aparência de piedade. Colossenses ou Tessalonicenses? Depois no final aqui eu procuro. Então vamos lá. A advertência contra a incredulidade. O povo de Israel foi tirado do Egito com mão forte e poderosa. Viram Deus abrir o mar, viram Deus fazer tudo. E a despeito de tudo isto, o povo de Israel insurgiu-se contra Deus. E aí vem 4 lições dessa parte final, que é onde eu queria chegar. Primeiro, todo pecado é uma ofensa contra Deus. Eu posso pecar contra outra pessoa, eu posso. Se eu der um burro na cara de alguém, eu estou pecando contra aquela pessoa. Se eu adulterar com uma mulher de alguém, eu estou pecando contra a mulher e contra o marido. Mas todo pecado, ele é, em último caso, uma ofensa contra Deus. Eu peco contra o próximo, eu posso pecar contra o meu próprio corpo. Eu peco contra mim e contra Deus. Olha que detalhe importante, não foram os egípcios, nem os povos pagãos os acusados de dureza de coração. O povo que foi acusado de ter o coração duro foi o povo de Deus. Satanás nos aconselha a postergar para amanhã o que é para hoje, e a demora faz endurecer o coração. Aí no grego essa palavra não endureça o coração é aquilo ali, esclerote, que lembra até da palavra esclerose. Tem aquela doença, né, esclerose lateral amiotrófica, que a pessoa vai perdendo os movimentos, ou seja, o corpo vai ficando duro. Vem dessa palavra aí, esclerose, tem a ver com dureza. Essa palavra aí, não endureçais, são usadas em referência à ressecação ou ao enrijecimento por doença ou à rigidez fria daquilo que deveria ser maleável e macio. Alguma coisa que deveria ser maleável e macia, seca e endurece. É essa palavra que eu estou falando, não deixe que isso aconteça com o seu coração. O seu coração deveria ser maleável e macio, mas você deixa ele secar e endurecer. E nós precisamos estar sempre aguando o nosso coração, irmão, senão ele seca e endurece. Ele endurece mesmo. E fica um coração de pedra. O cerne de todo o problema é o problema do coração. O povo de Israel, ele comete alguns pecados. Vamos lá, irmãos, verso 3:10. Todo pecado... Pronto. Todo pecado, ele é ingratidão a Deus. Todo pecado, ele é contra Deus, e todo pecado também é ingratidão contra Deus. O pecado é uma conspiração contra a bondade de Deus. Ela é uma afronta à graça de Deus. O povo colocou
O povo provocou Deus à ira e tentou a Deus e colocou à prova durante 40 anos. Deus deu tudo ao povo. Deus deu comida, Deus deu água, Deus deu liberdade e o povo não confiou nele. Então todo o pecado que a gente comete é como esse pecado do povo. Ele é uma ingratidão a Deus, porque Deus faz tanto por nós. E o que é que a gente retribui de volta? Pecado. Então todo pecado ele é contra Deus e todo pecado ele é ingratidão a Deus. Todo pecado atrai a ira de Deus. O descanso que Deus tinha para os israelitas era em Canaã, o descanso de um tempo de servidão no Egito, mas eles perderam esse acesso ao descanso porque eles iraram a Deus através do pecado. E da mesma forma, a gente pode perder oportunidades na nossa vida, a gente pode perder de desfrutar coisas no Senhor por causa do pecado, por causa dos nossos erros. Todo pecado é uma resistência deliberada e contínua contra Deus. Deus acusou o povo de Israel de sempre errar no coração e desconhecer os seus caminhos. Pecar é errar o alvo. Pecar é tapar os ouvidos à voz de Deus e desobedecer-lhe. Vamos agora às advertências contra a incredulidade. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenham um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato os guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio temos. Os pecados de Israel contra Deus foram uma expressão afrontosa de incredulidade. Eles não creram nas promessas de Deus, eles duvidaram da palavra. Por isso, o autor de Hebreus faz algumas exortações. Acautelai-vos contra a incredulidade. Assim como os israelitas se tornavam presa da descrença, também seus sucessores, os cristãos, devem ter cuidado para não cair na mesma armadilha. A incredulidade, irmãos, a incredulidade, ela é um problema, ela é um pecado terrível. Precisamos vigiar constantemente. Ele fala ali que a palavra grega, tende cuidado, ela está no imperativo, é uma ordem e dá uma ideia de algo contínuo. Tenha cuidado hoje, tenha cuidado amanhã e continue constantemente tendo cuidado para não cair na incredulidade. Por que o povo não entrou em Canaã? Pela incredulidade. Não foi pecado, foi pecado, porque a incredulidade é pecado. Mas qual foi o pecado? A incredulidade. Faltou fé no povo. E sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos de fé. Precisamos ter esse cuidado contra a incredulidade. O povo de Deus muitas vezes se torna um povo incrédulo. Qual a origem da incredulidade? Está lá no verso 12. Depois eu vou mandar para os irmãos no PowerPoint, tem as referências ali, 3:12. É o verso 12 que está falando sobre isso daí. A gente não está lendo porque senão toma muito tempo. O coração perverso é o útero no qual a incredulidade é gestada. A incredulidade não vem de fora, mas de dentro do próprio coração. Da onde vem a incredulidade? Ela vem do nosso coração. Está vendo? Isso não é o marcadinho. Qual é o efeito da incredulidade? A incredulidade, ela vai gerar na gente a apostasia. Se você se torna uma pessoa incrédula, se você se torna uma pessoa sem fé, aquilo vai culminar no teu afastamento de Deus. Não tem como você permanecer na igreja se você não tem fé. Porque se você não crê no Senhor, se você não crê naquilo que está sendo feito, não faz sentido você estar ali. Às vezes as pessoas continuam vindo na igreja, mas mais por uma tradição do que necessariamente pelo coração transformado. Sem fé não tem como permanecer na igreja. E a incredulidade ela vai gerar isso, essa apostasia. Às vezes a pessoa apostata realmente vai para o mundo. É até melhor. Pior quando a pessoa apostata e continua dentro da igreja. Porque ela está aqui dentro,
só de corpo, mas ela não está aqui dentro de alma. E esse é um perigo que ele ronda todos nós. Por isso a gente precisa tomar cuidado com isso. Faça, minha irmã. Em relação à constatar a fé, ensinaram uma vez que era, por exemplo, você evangélico não será para a igreja católica, se a constatadora da fé. Certo. Eu não entendi a pergunta. Eu ouvi, mas eu não entendi. A constatar a fé, eu sou evangélica, estou aqui, aí depois eu saio da igreja e vou para uma outra religião, católica, espírita, eu faço a fé. Apostatar a fé é você abandonar a fé. É você abandonar a fé. Então, se você está na igreja evangélica e você sai e vai para uma outra religião, igreja, vai para o islamismo, testemunha de Jeová, católico, qualquer outra coisa, você abandonou a sua fé. Isso é apostatar da fé. Então está correto. A pessoa abandonou a fé. Larguei essa fé, que era o risco que estavam correndo, largar a fé em Cristo e querer voltar para o judaísmo. E aí, olha só, a fim de que nenhum de vós seja, ele fala sobre o perigo da incredulidade, verso 13, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O pecado, como a gente falou que eu volto a falar nele, o pecado é enganoso, pois ele oferece prazer e dá desgosto. Ele oferece liberdade e escraviza. Ele oferece vida e mata. O pecado sempre levará mais longe do que você gostaria de ir. Ele sempre reterá mais tempo do que você gostaria de ficar e custará um preço mais alto do que você gostaria de pagar. O pecado, ele é uma farsa. O diabo, ele tenta te convencer de que vale a pena, mas não vale. As pessoas vão porque elas creem que vale a pena. O cara até se fala, vale a pena fazer isso, mas não vale. Como o caso que o irmão citou lá do tabaqueador com uma loirinha. Você é casado. É isso. Não, o exemplo, você é casado, tem a família dele, mas ele pensa que se ele sair daquele casamento e for para um outro, for viver uma aventura, que ele será mais feliz. Ele acredita naquilo ali. E aquilo é o engano do diabo. É o que a gente leu ali, ó. Ele vai te levar mais longe do que você gostaria de ir. Você às vezes nem queria ir tanto, era só uma conversa. Você vai mais longe do que você queria ir. Vai gastar mais tempo do que você queria ficar. E no final das contas vai custar um preço mais alto do que você pode pagar. Diga. Muitas vezes, as pessoas vão conscientes de que não vale a pena, mas ainda assim, a pessoa sabe que não vale a pena, mas há alguma coisa nela que atrai ela aquilo ali, a não ser que a pessoa já esteja escravizada pelo pecado. Quando a pessoa já é escrava do pecado, ela quer parar e não consegue. Então, quando a pessoa não entrou naquele pecado ainda e vai entrar, ela entra geralmente porque ela vê que vai ter algum tipo de vantagem ali para ela. Eu conheço um rapaz que ele era pobre, passou muito tempo sem beber, muitos anos. Entrou na igreja e tal, passou muitos anos. Aí agora deu a louca dele, ele voltou a beber. Mas ele sabia que não valia a pena e não tinha mais. Mas assim, ainda assim, ele uma coisa em futuro, mas você não mandou. É porque uma coisa é você saber na mente, né? Outra coisa é no coração. A pessoa sabe que não vale a pena, mas há aquela coisa que a gente falou, ao desejo. E agora está usando substâncias que ele não usava antigamente e agora está usando. Vai sempre piorando. E aí, irmãos, o texto também vai falar pra gente sobre alguns antídotos contra a incredulidade. Primeiro deles, pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Exortai-vos mutuamente. Precisamos ser exortados, confrontados e consolados uns pelos outros. Não podemos enfrentar o pecado sozinho. Precisamos do cuidado dos membros da família da fé todo dia e o dia todo. Exortai-vos mutuamente. Então, um dos antídotos que nós temos contra o pecado, um dos antídotos que nós temos contra a incredulidade é o que a gente está fazendo aqui. É a comunhão. Quando você está sozinho, é muito mais fácil de você pecar.
não tem ninguém para confortar a sua fé. Você não tem, às vezes, medo de escândalo. Você sozinho, você fala assim, se eu fizer, ninguém vai ficar sabendo mesmo. Agora, quando você está no meio, você fala, não posso fazer isso por causa dos meus irmãos, vai gerar um escândalo e tal. Isso te ajuda a se prevenir. Isso te ajuda a se prevenir. Quando eu era solteiro, um amigo meu, querendo me ajudar, quando assim comecei a namorar, ele quis me dar uma camisinha de presente. Ele era crente. Ele disse, olha, toma isso aqui para você. Eu disse, para quê? Ele disse, não é para você usar. Não é para você usar porque você é crente, mas eu quero que você carregue isso com você. Porque se um dia a coisa esquentar e sair do controle, você tem um preservativo e é melhor que você se proteja para não gerar uma gravidez. Não é para você usar, mas é para você ter em caso de uma emergência. Aí eu falei, rapaz, eu não quero isso, porque isso vai me ajudar a ter essa emergência. Porque se eu não tiver, eu não vou ter aquele freio. Rapaz, e se essa menina engravida? E se essa menina engravida? Olha o escândalo. Então é uma barreira que vai me ajudar. Se esse negócio estiver aqui, eu vou falar, mas tem esse bagulho aqui. E aí eu falei, eu prefiro não. Fora que se alguém vê isso na minha carteira, como é que eu vou explicar? Olha o testemunho. Então o que é que me ajudou a não pegar aquilo ali? Foi o medo de gerar um escândalo, o medo de uma repercussão. Então o fato de estar em comunidade nos ajuda. Se eu estivesse sozinho, aí a gente não sabe o que aconteceria. Você tem mais dificuldade quando você está sozinho. Por isso que é importante a igreja estar em união. A exortação mútua. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. Porque nós temos tomado participação com Cristo, estamos unidos com Cristo, estamos insertados nele, fomos crucificados com ele. O maior antídoto para a incredulidade, o maior antídoto contra o pecado é Cristo, é estar unido com Cristo. Tem uma frase aqui que deveria estar marcadinha. Cadê? Cristo, ele não nos salva, irmãos, no pecado, ele nos salva do pecado. Então a nossa união com Cristo é o que nos protege do pecado. Vamos seguir aqui, por causa do tempo. Isso aqui nós já comentamos em outro momento. E aí, olha só. O autor aos Hebreus retorna novamente ao Salmo 95. A partir daí faz novas advertências sobre o período da incredulidade. Verso 15, verso 16. Verso 15. A dureza do coração. Quando Deus fala, ele é digno de ser ouvido e obedecido, em vez de ser resistido. Tapar os ouvidos à voz de Deus produz endurecimento do coração. Verso 15. Esse é um problema para a gente, porque às vezes Deus fala nos nossos corações em determinada ação, não faz isso, ou faz aquilo, e a gente deliberadamente não quer ouvir o Senhor. Isso vai endurecendo o nosso coração. Então você dizer não para Deus hoje, você dizer não para Deus amanhã, você dizendo não para Deus, vai gerando dureza no coração da gente. A rebeldia contra Deus, verso 16. O Senhor faz uma pergunta e ele mesmo responde. Os que ouviram e mesmo assim se rebelaram foram aqueles que saíram do Egito por intermédio de Moisés. O Senhor deu a eles uma redenção poderosa, líderes consagrados, provisão extraordinária, livramentos poderosos, mas diante de tudo isso, ainda assim eles se rebelaram contra Deus. E a Bíblia, ela vai dizer que a rebeldia, ela é comparada ao pecado de feitiçaria. Rebeldia, ela acaba levando a dureza do coração, e rebeldia, ela vai levar à incredulidade. E a rebeldia, muitas vezes, ela é contra a liderança. Temos que tomar cuidado com a liderança, porque é normal, no sentido de é comum, a gente ver igrejas se rebelando contra a liderança. Não é que o líder, que o pastor possa fazer tudo sem prestar satisfação a ninguém, mas a gente precisa entender que é alguém que Deus colocou ali. O pecado é contra Deus, já falamos. A privação do descanso de Deus.
Os hebreus não puderam entrar na terra prometida no descanso de Deus por causa da incredulidade. A descrença rouba Deus de sua glória e rouba o descrente do privilégio das bênçãos de Deus. Quando nós não temos fé, nós estamos roubando a glória de Deus. A falta de fé, ela tira a glória de Deus, e a falta de fé nos tira as bênçãos de Deus. Deus perde a glória, porque a gente deixa de dar glórias a Deus porque não tem fé, e nós perdemos acesso às bênçãos. Jesus é maior que Moisés. Moisés não era capaz de proteger o povo de Israel contra a apostasia. Jesus, no entanto, pode conduzir sua igreja e pode levar-nos até o alvo da sua glória. Essa é a mensagem final de esperança que ele dá para a gente. Semana que vem, irmãos, a gente vai falar muito sobre a questão do descanso. Como os irmãos viram aqui, foi introduzido, a gente passou meio rápido, mas a ideia de que há um descanso, havia um descanso preparado para Israel, que era Canaã, e Israel não entrou no descanso. E o texto vai falar que até hoje Israel não conseguiu entrar no descanso verdadeiro. E a gente vai começar a ver o que é que esse descanso significa para a gente hoje em dia. A gente vai ver que esse descanso, na verdade, vai muito além do que Canaã. E a gente vai fazer uma relação disso com o sábado, com o descanso do sábado, com o descanso em Canaã, com o céu, até com as questões do milênio lá no Apocalipse. Então, para casa, os irmãos leiam Gênesis 2, sobre o primeiro descanso, e Deuteronômio 12, 9 e 10, que vai falar sobre o segundo descanso. Isso aqui é só um adendo. Semana passada eu comentei desses 3 livros, né, para os irmãos. Quem tiver interesse, cada um está mais ou menos uns R$60 na internet. Esse aqui, irmãos, esse segundo livro, esse livro azul com peixe dourado, ele é o que é mais completo. O primeiro lá de cima, do Hernandes Dias Lopes, ele é mais fácil de entender. Só tem um porém, e a gente vai ver esse porém semana que vem. O pastor Hernandes Dias Lopes é um homem de Deus, é um homem cheio do Espírito Santo, é um pregador muito bom, mas ele é presbiteriano. E não é de graça que ele é presbiteriano, e a gente é batista. Nós somos batistas porque não somos presbiterianos, e não somos presbiterianos porque somos batistas. Há uma diferença na teologia. Há uma diferença. Então, é um material muito bom, o irmão vai crescer muito, mas tem coisa ali que, no nosso entendimento, não está correto. Esse do peixe é o batista, né? Esse do peixe, ele é bem batista. Ele é bem batista. Todos os 3 ali são bons, até o do Hernandes é um material que o irmão pode ler, o irmão vai ser show de bola. 98% ali dá para você assinar embaixo. Mas tem um 2% ali, que a gente vai ver, aí eu vou comentar isso semana que vem, que é diferente do entendimento da Igreja Batista, e biblicamente eu acho que eles estão errados mesmo, tá? Não é só porque o entendimento batista não, porque quando você olha para a Bíblia você fala, cara, se você tirou isso, está errado. Entendeu? Então, é homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, mas está errado fazer o quê? Não tem o que fazer, tá? Então, só recomendando. Irmãos, ficou alguma dúvida? Algum comentário sobre a questão do pecado que a gente falou, sobre a questão do desejo, das morenas, das loiras? Não? Então vamos orar.